Preste muita atenção no que eu vou falar agora, principalmente você que deseja conhecer outros países, para você entender logo de cara que não existe conto de fadas, não existe paraíso na terra. Aqui, meu irmão, é só dor e sofrimento. Mas nada te impede de viajar com a sua família e simplesmente conhecer outros lugares, ou talvez imigrar buscando maior ou melhor qualidade de vida. Nada te impede. Porém, eu preciso dar alguns avisos importantes para vocês, porque muitas pessoas começam a assistir os filmes da Rede Globo, né, sessão da tarde, aí vê lá um menininho de bicicleta, né, andando na rua tranquilo, sem nenhum carro, nos Estados Unidos, a grama verdinha, ele não tem muro, ele deixa a bicicleta na grama, vai para casa, faz um lanche, volta para a rua. É um sonho americano. Eu lembro que quando eu assistia esses filmes, parecia um sonho americano. Pois é, mas Hollywood vende muito bem essa imagem. Assim como Paris. Você olha para os filmes onde tem Paris, por exemplo, pega os filmes de James Bond, 007, Paris bonita, pessoas elegantes. Vai lá hoje para você ver como é que é Paris. Nem mais pessoas que nasceram em Paris tem mais, sumiu, agora é tudo imigrante. Então é importante você tomar um banho de água fria para você não se decepcionar posteriormente. Lembre, a ideia aqui não é privar você de viajar, mas alertar, trazer contigo uma sabedoria para você não passar perrengue. E isso, inclusive, é algo que eu posso passar pela minha própria experiência, tá bom? Mas, de antemão, deixa aquele maroto, tá, para ajudar a divulgar nosso projeto. Verifica a sua inscrição, né, para você poder receber nosso melhor conteúdo. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, as pessoas que você mais ama. E um recadinho bem rápido. Recomendo que você conheça o nosso curso de inteligência artificial. É um curso profissionalizante, vai te ensinar a caminhar com as suas próprias pernas. Se você já trabalha, é uma certificação que vai melhorar em muito o seu trabalho. E se você não trabalha, é uma nova fonte de renda para mudar completamente a sua vida em pouquíssimo tempo. Agora, nesse mês de agora, no mês 4 de 2024, nós estamos aí, tá, buscando a certificação internacional. Nós já temos a certificação nacional validada, estamos buscando a certificação internacional para esse curso, ok? Todo mês tem uma grande atualização no curso, é um curso atualizado que é capaz de mudar a sua vida. E, cara, preço extremamente acessível. Não precisa falar inglês, não precisa ter curso superior, não precisa saber programar, nem mesmo de um computador. Você consegue fazer, estudar, fazer e praticar e aplicar com seu próprio smartphone. Basta apenas ter um smartphone com acesso à internet. Está aqui na descrição. E caso você tenha dúvida, tem contatos aqui, tá, dos nossos colaboradores para você poder tirar suas dúvidas e já conhecer esse incrível curso no preço promocional, tá bom? Bom, tem 2 vídeos que eu preciso mostrar para vocês. Primeiro é esse aqui da Irlanda. Eu não posso rodar ele 100%, né? Você vai entender o porquê. Mas olha só, esse rapaz está respondendo o seguinte, ó. Olha a pergunta dele, ó. Para quem pergunta quem são os nanás na Irlanda. Meu irmão, se você procurar nanás nas redes sociais, você vai cair para trás. Por quê? São pessoas, grupos de pessoas, que simplesmente, meu irmão, parece skinhead. Os caras simplesmente veem imigrante, pegam um taco de beisebol e começam a perseguir os caras. Joga ovo nas pessoas, né? BATE, eu não posso falar a palavra aqui. É isso aí, meu irmão. E aí, ó, olha só. Eu não posso falar aqui, mas olha só. Ele vai chegar no cara, né? Ó, ele chegou no cara, deu uma que eu não posso falar aqui e tá perseguindo o cara. Agora, imagina você com a sua esposa, seus filhos, visitando a Irlanda e aparece um caboclo desse. E o pior de tudo é que o governo não faz nada. Vocês acham que o governo brasileiro é incompetente. Vocês não conhecem o governo dos outros países. Só para vocês terem uma pequena ideia.
Lá na Itália, não é como o Brasil quando você vai no cartório. O cartório brasileiro, né, tirando Minas Gerais, que é um pouco atrasado, né, mas também já está atualizando, né, é tudo digital. Tudo digital. Né? Lá não, lá é no papel. Você tem um fichário gigantesco. Você tem que ir numa banca de jornal comprar selo para você. Sabe, é um trem antigo, retrógrado pra caramba. Então você olha e fala, pô, meu, como é que um negócio desse funciona? Então o que acontece? O governo não faz vista grossa. Ah, não, deixa quieto. Você imagina, cara, você tá viajando com a tua família e um negócio desse acontece. Eu vou dizer pra vocês, o mínimo que todo homem, o mínimo que todo homem deveria ter é um objeto desse aqui, ó. Você viajou pra fora, eu não vou poder falar muita coisa, mas você viajou pra fora do Brasil, meu irmão, eu te aconselho talvez um menor. Talvez aí um menor, tá? Mas é interessante você ter, se já comprar aí um utensílio desse. Por quê? Porque se você tem um utensílio desse, o cara chega pra você, meu irmão, na mão você não consegue. Esses caras aí, eles fazem academia, eles fazem musculação, eles fazem luta de boxe. Você não vai bater de frente em frente. Você que é trabalhador, você não vai bater de frente em frente contra esses caras. Você não vai bater. E o governo não faz vista grossa. Agora, se você tem uma maneira de se proteger, pô, meu irmão, isso é pior do que uma curta distância. Isso aqui é pior do que um 22. Porque isso aqui é um regaço. Então, o que acontece? Você tá com um negócio desse, se o cara aparece, você resolve o seu problema. Fala, pô, ó, tô te avisando. Se vier, você vai conhecer o capiroto, meu irmão. Porque Jesus tu já não conhece. Porque um cara como você não é seguidor dele. Pronto, acabou. Então, infelizmente, é assim. É assim. Agora, eu vou dizer, e vocês não têm ideia, você tá caminhando na rua, você vai lá e toma uma dessa. Isso é o primeira coisa que você tem que entender. Isso acontece na Irlanda. Aí tem um outro vídeo para você entender a coisa um pouco pior. Que é o seguinte, é os golpes que estão praticando em Portugal. Por quê? Porque o brasileiro é um bicho abestardo. Principalmente se você for mineiro. Se você for mineiro, você é o abestardo do abestardo. Se você for somente o brasileiro, você é abestardo. Né? Por quê? Porque o brasileiro é muito receptivo. O brasileiro faz amizade muito rápido, se comunica com as pessoas muito rápido. Isso não acontece lá fora. Mas no Brasil, isso acontece muito. Vira amiguinho, não sei o quê. Então o que acontece? Eu vou rodar o vídeo para você entender. Esse é o golpe mais comum aqui em Portugal. Todo mundo está careca de saber que Portugal está passando por uma crise imobiliária. É tanto brasileiro indo para Portugal, mas tanto brasileiro, meu irmão, que os caras estão inflacionando os apartamentos. Exatamente o que eu disse. Encontrar apartamentos ou casas pode ser desafiador. Aí os caras vão lá e anunciam casas falsas. E fora o próprio brasileiro que dá golpe no brasileiro também. Né? A maioria da galera que dá golpe no brasileiro é o próprio brasileiro. Né? Mas assim, vocês não têm ideia. Aí você aluga uma casa, você se ferra. Porque era golpe. Aí você tem que fazer mas era na plataforma X. Meu, os caras fazem conta fake, arrumam. Vocês não têm ideia. As coisas é muito sinistra. Os outros países, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês acham que é 1.000.000 de vezes melhor? Meu irmão, sem brincadeira. Tem lugar que nem tem câmera. Tem regiões que você vai pra Portugal, pra Itália, não tem câmera de segurança, não tem nada. É região remota, meu irmão. Se tu capota um cara ali e ninguém viu, vai ficar por aquilo ali mesmo. Regiões assim completamente arcaicas. Então é importante você entender essas coisas. E isso é Europa. Imagina os Estados Unidos, que é pior. Pior, meu irmão, pior. Dependendo da região que você vai, é muito pior. Nem todas as regiões dos Estados Unidos são monitoradas. Tava vendo um relato esses dias. Detroit, hoje em dia, consegue ser mais violento que o Espírito Santo. Se você pegar o índice de CRI, Parará-Pururu, Minali, Parará-Pururu, idade, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Do Espírito Santo é menor estatisticamente do que Detroit, em comparação à quantidade de 1.000 habitantes. Detroit já superou, só não perdeu. Detroit só ganha do Nordeste e do Rio de Janeiro, né? Que aí são
Duas regiões de Pablo Escobar, né? Fora isso, meu irmão, perde pra tudo. Então você tem que tomar cuidado. E fora outros problemas, como tráfico, parará, pururu, coelhinho da Páscoa, 1, 2, 3, humano. Fora uma outra. Então você tem que tomar muito cuidado. Muitas pessoas viajam. Cara, existe uma síndrome chamada Síndrome de Paris. Ah, o que é isso? É real, é documentado. Por quê? A pessoa vê filmes, a pessoa sentada, perna cruzada, comendo um croissant, tomando um espresso, um cappuccino achocolatado, olhando para Paris, com aquelas árvores bonitas, aquele cheiro de pão bonito de croissant, aquela musiquinha clássica. O cara idealiza aquilo na mente dele. Aí quando o cara passa por Paris, já passei por ali, meu irmão, só tem mendigo na rua, imigrante tentando aplicar golpe, batedor de carteira o tempo todo, querendo roubar seu celular, seus pertences. Além do cara querer roubar seu celular, seus pertences, você tem uma série de problemas, meu irmão, uma série de problemas, entendeu? Aí você tem o famoso, eu não posso falar a palavra aqui, que somem com as pessoas. Cara, 500 problemas. Mulher não pode andar sozinha em Paris, você não faz ideia. Aí a pessoa, ela idealiza uma coisa deixa eu voltar, a minha câmera hoje, ela pegou pra me trollar, cara, né? Mas basicamente o seguinte, você idealiza uma coisa que não acontece. Aí você pega, por exemplo, os filmes de Portugal, que lugar bonito, é castelhano, não sei o quê. Só tem brasileiro passando um golpe, meu irmão. Brasileiro passando um golpe, tentando subir em cima dos outros. Aí você vai pegando os outros pra isso, você vai ficando de cara. Por isso que eu digo pra vocês, vocês têm que tomar cuidado, vocês não fazem ideia como é que são as coisas. Então assim, não é desestimulando você de viajar, você pode viajar, mas tenha em mente que nem tudo são flores. E muitas vezes as coisas são piores do que você imagina. Muitas vezes as coisas são piores. Você tem que entender, meu irmão. As coisas. A coisa é tão sinistra, mas é tão sinistra, que eu te aconselho, se você um dia for viajar, viaja sozinho, sem a sua família. Por quê? Porque a probabilidade de dar merda é muito grande. Se você vai viajar para curtir como turista, tem lugares melhores, cara. Né? Por exemplo, Maldivas, regiões aí no Brasil, regiões talvez aqui próximas, né, da Argentina, Paraguai. Mas eu te aconselho, porque simplesmente, essas regiões, cara, vocês não fazem ideia das coisas que acontecem lá. E aí entra um pequeno detalhe que ninguém fala, que não sai em filme, chamado Xenofobia. O que é isso? É simplesmente o cara que mora lá e detesta o imigrante. Mas não é culpa do brasileiro. Muitas vezes o brasileiro é muito receptivo. Mas chega um navio de africano, mas não é os africanos gente boa. Não é os caras legal, que estuda, que trabalha. Não é esses caras legalzão que tem família. É os caras que estão sendo... Tipo assim, na África já não existe lei. Aí é os caras que estão sendo procurados. É os caras que simplesmente aprontaram tanto naquele lugar, que agora já está marcado. Então chega a pior escória. E aí chega lá naquele lugar e só vai aprontando. E aí os caras ficam putos com isso. Só que os caras não entendem que aquele cara veio dali, não sei o quê, não sei o quê. Ele vai e coloca todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo no mesmo balaio. E você acaba se ferrando por conta disso. Então, você vai perguntar alguma coisa, as pessoas te respondem mal, não te respondem, te xingam. Você não tem ideia. Eu me dei de cara com as pessoas xingando, cara. Quando eu tava no aeroporto, assim, cara, as únicas 2 pessoas que me ajudaram, quando eu tava com dúvida, foram brasileiro. O cara viu eu falando português, tentando procurar um negócio, chegou pra mim e falou assim, cara, você tá procurando tal coisa? Tá vendo essa placa aqui? É aqui, você vai seguindo aqui. Sério, meu irmão. A maioria das pessoas você pergunta, ela fala qualquer coisa e 2 segundos ela vira a mão e vai embora. Sem brincadeira, não tem compaixão nenhuma. Então, tem que tomar certo cuidado. Você tem que... Eu sempre falo que para uma família, meu irmão, o cara tem que ir na frente.
depois voltar e buscar a família, porque é bizarro, tá? Mas tem regiões muito maravilhosas, o problema é isso. Cara, conforme você vai conhecendo os países, é que eu preciso explicar isso para vocês, conforme você vai conhecendo os países, você vai dando valor pro Brasil. Quem nunca saiu do país, quem sempre morou no Brasil, fala mal do Brasil. Ah, o Brasil não presta, é uma grande porcaria, corrupção doidada, nada funciona, o povo é muito mesquinho. E fala mal do Brasil pra caramba. Ah, eu vou embora daqui, porque aqui é uma... Beleza, aí quando você vai embora do Brasil, você chega, por exemplo, numa Rússia, chega, por exemplo, em alguns lugares, você tem um inverno. Um inverno, neve de 2 metros de altura, que te impossibilita de ir trabalhar. Impossibilita de você ir no supermercado, meu irmão. Pra você ir no supermercado tem que fazer uma jangada, uma savana. Aí você começa a ver essa situação, neve escorrega igual quiabo. O frio, cara, é bonito. Tipo assim, todo mundo esqueceram de mim. Você lembra do filme do Macaulay Culkin? Ah, você vê lá, Natal, bonitinho, Milagre na Rua 34. Tipo, aquele filme bonitinho. Neve é horrível. Neve é bonita no cinema. Neve escorrega. E uma coisa que você tem que aprender. Uma coisa que eu aprendi duramente. A primeira coisa a bater no chão quando você escorrega a cabeça. É toda vez a mesma coisa. Às vezes, eu tinha que ir para um supermercado, eu ia quase que engatinhando, cara. Não, e é assim, e o pior de tudo é que você adoece 10 vezes mais. Porque lá dentro do supermercado tem um ar-condicionado quente e lá fora frio. E fica quente e frio. O tempo todo. Então, você imagina... Você imagina, por exemplo, a situação, cara. A situação. Então, o que eu falo para vocês... Não é desestimulando, não. É para vocês terem a realidade. Se você for com a mentalidade que é horrível, o que vier é lucro, você vai ficar muito mais feliz. Muito mais feliz. E aí, além de tudo isso, tem umas burocracia bizarra. Burocracia bizarra. Por exemplo, na Rússia, na Itália, algumas regiões, você vai para o país, você tem que avisar para o governo, para a polícia, onde que você está ficando. É obrigatório. Tem que fazer cadastro lá na Emirados Árabes. Você tem um aplicativo que faz isso direto. Né? Outros lugares tem que ir lá, mas o Emirados Árabes já tem aplicativo. Então, você imagina, cara. Aí você começa a ver o povo não receptivo. Comida, os caras não fazem nem ideia da existência de alho. Os caras não fazem nem ideia da existência de coentro, de tempero. Não fazem nem ideia. A única coisa que prevalece nesses lugares é sal e pimenta. E muita pimenta. Pimenta assim... a perder de vista, cara, de queimar os dedos, começarem a formigar, porque você botou a mão numa comida que está tão pimentada que o dedo começou a formigar. E um dos prazeres do ser humano é comer. Você pode reparar que é só lembrar da ceia do Criador, né? Da Santa Ceia. Então, assim, e umas comidas diferentes pra caramba. Então você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Se você vai para um lugar com a mentalidade de brasileiro, você se desaponta muito rápido. Você se desaponta demais. Você tem que ir para esses lugares, caso você queira ir, com uma mentalidade blindada. Blindada, merda, esses filhos da... Tem que ir com a mentalidade blindada. Blindada de verdade. Para a única maneira de você chegar num lugar desse e conseguir aproveitar alguma coisa. É a única maneira, porque o brasileiro, cara... Os caras encrencam com o brasileiro de todo jeito. Ainda mais gente velha. Vai para Portugal, só tem velho lá. Velho rabugento. Cara, Portugal e Itália é só gente rabugenta. É gente brigona. Os caras estão ali, meu irmão, uma tampa os caras brigam. Você não tem ideia. Então, muitas vezes, o cara tá ali à toa, sem fazer nada, de aposentado, né? Olha pro cara lá que tá começando. Cresce em cima. Vocês não têm ideia. Eu já passei muito por isso. Os caras, em Portugal, principalmente, os caras xingando tudo. Você tem que relevar. Muitas vezes tem que engolir sapo. Esse tipo de coisa, entendeu? Por isso que eu sempre falo pra vocês. Aí, quando o cara vai pra fora do Brasil, passa mais ou menos um ano, o cara fala assim, eu amo do Brasil, eu gosto do Brasil, cara. Eu acho que eu vou trabalhar aqui, ganhar dinheiro aqui, e quando eu ficar mais velho, eu compro um sítio no Brasil, compro uns apartamentos e vou viver disso, vou ficar no Brasil. O cara, os primeiros anos que o cara vai pra fora, já começa a pensar assim, vou voltar pro Brasil com mais grana, fazer a minha vida. Todo mundo, os caras pensam assim. Eu tive um vizinho meu,
Que o cara foi para os Estados Unidos, agora eu vou para lá, que a porcaria do Brasil é uma bosta, vou para lá e tchau e benção. Cara, o cara foi para lá, velho, foi para lá. Passou 1 ano e meio que ele tava lá, falou assim, ó, já vou voltar pro Brasil, cara. Vou só juntar uma grana e vou voltar pro Brasil. O cara juntou uma grana legal e voltou pro Brasil. Falei, não quero ficar aqui não, cara. Passou tanto mal com aquelas comidas industrializadas, teve que, deixou uma conta milionária lá de saúde que não conseguiu pagar. Esse tipo de coisa, meu irmão. E aí, basicamente, o cara volta, não quero não, cara. Então, o conselho que eu sempre dou para cada um de vocês é o seguinte, cara, né? Se você um dia tá pensando em ir para fora do país, vá com uma mente realista. Brasileiro passa a perna em brasileiro. Os caras não são receptivos, não são. É golpe atrás de golpe. Toma cuidado para os lugares que você vai. Golpe atrás de golpe. Não seja aberto à conversa. Tá entendendo? Toma cuidado. Eu sempre te aconselho a ficar em hotel, nunca tente alugar uma casa, igual nesse caso aí, ó. Os caras lá no Brasil tentando alugar casa em Portugal, vai dar errado. Alugam, fica no hotel, nem que seja 1 semana ou 2 para você se organizar, para depois você procurar algum imóvel para você alugar. Só procure imóvel onde você for alugar. E outra coisa, peça um comprovante do imóvel que é daquele proprietário, porque senão às vezes você aluga o imóvel que o cara não tá lá vendo e você nunca deu dinheiro pro cara. Tem diversos sites confiáveis, como o Idealista, OLX, Imovirtual e o mais comum é no Facebook. Eles oferecem preços atrativos e pedem pagamento adiantado, mas que na verdade a pessoa vai tomar um chá de sumiço. Outra maneira é que eles te mostram um apartamento, combinam de marcar algum outro lugar para entregar a chave e no fim das contas a chave nem corresponde àquele imóvel. Então se vierem com esse papinho pra você, fuja que isso é uma cilada. Já esquecendo, alguns até te dão um contrato de arrendamento, mas... Tá vendo? No fim não vale o que o gato inteiro. Porque se o contrato não estiver registrado nas finanças, não vai ter garantia nenhuma. Então assim, tem certas coisas que tem que tomar cuidado. Eu falo isso pra vocês, entendeu? Para quem chegou até o final, eu vou dar um presente aqui de sabedoria pra vocês. A realidade é você que faz. A realidade é você que faz. Você acha que eu tô mentindo? Eu vou te falar uma coisa. Quando você era criança, seu pai e a sua mãe comprava biscoito, creme crack, pegava café com leite, te dava para você comer à tarde. E você amava isso. Comprava uns brinquedinhos, às vezes de 10, 15 reais, que é o que podia ter. E você ter a sua infância... Você pode falar que não, mas a melhor fase da sua vida foi na infância. Porque você não tinha noção da realidade e a realidade ela é montada. Então é você que faz a realidade. Então o que eu sempre digo para você, meu irmão, você planeja a sua realidade. Você pode estar vivendo na Suíça numa mansão e ser o cara mais triste do mundo, como você pode viver num barracão e ser o cara mais feliz do mundo. A realidade está aqui dentro, ó. É você que faz. É você que faz. Não tem um caso aí de um cara que ficou preso 20 anos na cadeia, ele virou até santo, né? Eu acho que era padre, ele ficou 20 anos na cadeia, o cara sorrindo todos os dias, cumprimentando todo mundo, não sei o quê. Tá dentro da sua cabeça, cara. A percepção de felicidade está dentro da sua cabeça. Então isso que é importante, você que cria a sua realidade. Se você quiser uma realidade de vitória, você vai ter que criar dentro da sua cabeça uma realidade de vitória. Isso o pessoal chama de efeito quântico, de efeito Isaías, mas isso aí é psicologia pura, isso é realidade, é o universo. É a própria estrutura da existência. Você cria a sua própria realidade. Se você começar a pensar que vai dar errado, você só vai criar a realidade falsa. É importante ter conhecimento das coisas que vão acontecendo. Mas você cria a sua própria realidade. Você cria. Então toma cuidado. Moro no Brasil, o Brasil é uma porcaria. Bom, para você, para mim o Brasil é uma maravilha. A realidade do Brasil para mim é uma maravilha. Eu, por exemplo, eu tenho água com pH de 10 para 11, um pH extremamente alcalino, uma água mineralizada, uma água com todas as estruturas minerais que o corpo humano precisa, uma água assim, ela é cristalina, mas ela é densa, ela não é igual à água que você bebe. A água que você bebe parece uma água de bateria batizada. Essa não, tem uma água extremamente boa. Eu, por exemplo, tenho umas plantações, colhi muita melancia, Então, assim, a realidade é você que cria.
É claro, né? Eu tô falando de eu construí isso baseado numa realidade de sucesso. Então, uma qualidade de vida hoje que eu tenho, que eu sei que lá fora eu não vou ter. Né? Eu posso andar pelado se eu quiser, porque eu moro isolado. Então, cara, é agradável, uma região segura. Então, assim, você cria a realidade, sabe? É isso que é importante. Ah, mas isso aí não tem a ver com você, tem a ver com a... Então cada um. Eu, por exemplo, eu cheguei a ter vizinhos que na minha antiga propriedade, o cara foi roubado 4 vezes, meu irmão. 4 vezes. E nunca tinha acontecido nada comigo. Por quê? Porque você cria uma estrutura de realidade. Você, sabe, é isso que eu falo para vocês. É importante, a mente humana ela é condicionada àquilo que você pensa. Se você só pensar em sucesso, você vai ter sucesso. Se você só pensar em fracasso, você vai ter fracasso. Então, quando você for para fora, se um dia você for para fora, estuda primeiro, anota num papel os possíveis golpes e dificuldades e vai com a mente ficcionada, cara. Tá? Agora, eu não te aconselho a desbravar o desconhecido com a sua família, porque perrengue para um já é difícil, imagina perrengue para outros, né? Bom, espero que esse vídeo tenha ilustradamente de vocês, como pai para filho, a ideia é passar o conhecimento, né, de geração em geração, para que vocês não sofram tanto, tá? Bom, deixa aquele maroto, verifique a sua inscrição, e quem quiser conhecer o nosso trabalho de inteligência artificial, tá aqui na descrição, vale muito a pena, eu recomendo você conhecer, tá bom? Vou ficando por aqui, fique na paz.